E o Ronaldo vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde, pessoal. O preparo de hoje é o capítulo 55 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fúgido e devorador passa rápido, deixando-o ácido de insatisfação a queimar o corpo e a sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que não experimentastes não te atormenta, e o que te falta agora, mais tarde chegará bem para a tua satisfação. Vendo logo nessa parte de consciência em paz, eu vi pegar logo o conceito de comportamento moral de Joana, que diz: conjunto de regras que constitui os bons costumes. A moral consubstancia os princípios salutares de comportamento de que resultam o respeito ao próximo e a si mesmo. Logicamente, com isso, nós podemos ver que nós temos que seguir os mandamentos principais, fazer ao próximo o que desejar que este lhe faça. E o outro, amarás ao teu próximo como a si mesmo. Com o que nos acontece hoje, é exatamente tudo o que já fizemos anteriormente e é difícil remediar de imediato. Mas podemos mudar o daqui para frente, fazendo as melhores escolhas. Semeando melhor, faremos melhores escolhas. Em matéria de comportamento moral, consideramos-nos sempre como eternos aprendizes. Há de se estar sempre estimulado à força de vontade, pois são muitos os deslizes de nossa conduta. E no estudo aqui vi vários exemplos, peguei logo na Inglaterra, país de primeiro mundo, França, Estados Unidos. Existem câmeras em todas as ruas e alto-falantes. Se uma pessoa vem e joga um papel no chão, logo uma voz diz: por favor, pegue o papel e jogue na próxima lixeira. A pessoa se assusta, olha para a câmera e diz: comigo? Sim, senhor, pegue o papel e jogue na lixeira. Logo se vê na televisão que a pessoa vai e pega o papel e joga na lixeira. Eu tive essa oportunidade porque eu fiz o curso de 1 ano e meio na França, em 83. Olha quantos anos atrás já ocorria. E nós mesmos, eu mesmo estrangeiro, batia nas costas de um francês, que era um rapaz, que jogava coisa no chão, pedia para pegar, eles pegavam e voltavam. E jogavam na lixeira. Então nós não precisamos esperar que o Brasil, ou qualquer lugar que nós estejamos, precisar ser monitorado para nós monitorarmos o nosso íntimo, para que nós possamos verificar se a nossa conduta é a melhor. Nós sabemos que jogar papel no chão não é correto. Então, para que jogar? É bom guardar no bolso, numa sacola, e guardar e esperar uma próxima lixeira e jogar no lixo. Só assim que nós poderemos ficar em paz com a nossa consciência. E peguei uma questão no livro dos Espíritos, pergunta: quem pode fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. A prática do bem, que é a tônica de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, vivencia esta que está condensada na máxima: fora da caridade não há salvação. Fiquem com Deus. Boa palestra. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde de hoje, trazendo alento aos nossos corações, sedentos dos seus ensinamentos. Pedimos a Ti, pedimos a Joana de Ângeles, que com o seu carinho e a sua inspiração, envolva nosso amigo querido Fábio Dionise
nos estudos que Ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Hoje estamos recebendo um convidado muito querido, é a segunda vez que ele vem à nossa casa. Ele é escritor, articulista, ele é professor na faculdade, parabéns pelo dia de hoje. E estará autografando os seus livros após a palestra. E vem falar hoje ele tem vários livros com vários cunhos escritos e hoje está falando de Santo Agostinho. Todo mundo é apaixonado por ele, né? Então, é isso aí. Seja bem-vindo à nossa casa. Acho que agora foi, certo? Hoje o som não tem sido muito bom comigo. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer mesmo. E retornamos esse ano ainda para uma palestra a respeito de Santo Agostinho. Com exceção do meu querido e amigo Luiz Mar, que ele não vai responder a pergunta que eu vou fazer agora, por que cargas d'água vocês estão aqui para ouvir sobre Santo Agostinho? Você não pode falar. Não tem coisa melhor para fazer? Hã? Existe algum interesse específico em Santo Agostinho? Eu também não tinha, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu sou, hoje, irresponsável por uma casa espírita lá em Ribeirão Pires, perto de São Paulo. E em 2010, eu até verifiquei a data, foi 25 de janeiro de 2010. Por acaso eu tive curiosidade de verificar a data. Meu orientador espiritual, o da casa, estava me passando algumas orientações a respeito da casa. E ele, apesar de ele ser médico, ele estava escrevendo, né? Coisa de escrever é engenheiro, né? Mas o médico estava lá escrevendo. E ele estava olhando, escrevendo, passando orientação, falando. De repente ele para, olha para mim e fala uma única frase. Faz tempo que ninguém escreve sobre Santo Agostinho. Aí ele vira de novo e continua dando as orientações da casa. Isso é típico dele. Toda vez que ele passou um tema, sempre foi desse jeito. Ele nem sugere, ele apenas joga no ar alguma coisa, né? E todos os 7 livros, são 7 livros publicados hoje, foram dessa forma. E um deles até depois, na verdade eu comecei escrevendo achando que eu estava tomando a iniciativa, aí veio uma psicografia, confirmou que eu devia escrevê-la. E, apesar de ser de berço católico, né, eu fui católico até 1988, aí depois, através de um processo que não acontece com ninguém, que é a dor, né, eu acabei me convertendo para o espiritismo. E de 88 para cá, eu sou espírita, estudioso e assim por diante, tarefeiro. E eu falei assim, tudo bem, eu conheço Santo Agostinho porque eu ouvi na época da igreja, né? Igreja católica. Eu fui inclusive coroinha. Eu era coroinha. Eu ia lá na missa, nas férias, 7 horas da manhã, eu tinha um tio que era padre. Aí ele me arrastava, né? Mas em compensação tinha um vinho que eu gostava, né? Então no final da missa, ele me dava o vinho para contrabalancear. E eu falei, conheço o Santo Agostinho, mas eu sei que é um santo. Né? Mas eu nunca tive muita informação a respeito de Santo Agostinho. E até então, para mim, era um italiano. Um cara que tinha nascido na Itália, né? Que é, na verdade, o que a maioria das pessoas pensa. Logo de cara descobri que ele, na verdade, era um africano. Nasceu no norte da África. E comecei uma pesquisa, tanto biográfica, bibliográfica, biográfica. Acabei tendo que entrar nos meandros da filosofia, porque tem muita coisa relacionada ao platonismo, ao neoplatonismo, e acabei fazendo um trabalho de mais ou menos 6 anos agora, porque ele não acaba nunca, sempre surge alguma coisa nova. Tenho 2 livros publicados sobre Santo Agostinho, um deles é Santo Agostinho, missionário na segunda revelação, o outro é Santo Agostinho, a vida e obra de um filósofo a serviço da humanidade, que é bem ecumênico, não tem nada de espiritismo, na verdade está voltado a qualquer cristão.
E estou terminando, aliás, já terminei um terceiro, que é relacionado ao Espiritismo. Ele na terceira revelação. E, inclusive, por coincidência, tive até a oportunidade de fazer pesquisa na própria Itália. Como eu sou descendente italiano, e eu aprendi a falar italiano antes que o português, então eu tive acesso a toda a literatura italiana, porque existe tudo. Tudo que foi mantido dele se encontra no site e pode, inclusive, ser feito download. O único problema é que você precisa saber falar italiano, senão você não vai conseguir entender. E dessa pesquisa surgiram esses livros. E eu fiquei fascinado com o que eu vi. Não só pela figura dele como uma pessoa que fez uma reforma íntima, depois de passar 33 anos num conflito interior enorme, né, entre o bem e o mal que existia dentro dele e que ele não conseguia superar, a necessidade dele encontrar a Deus, buscar fora esse Deus e depois encontrá-lo dentro dele mesmo, converter-se e se tornar um santo realmente, ao ponto de hoje ele se encontrar numa esfera muito superior ao que nós conhecemos. Por exemplo, uma esfera acima do Bezerra, nós sabemos que o Bezerra não aceitou subir, né? Se elevar vibracionalmente. E sabemos, inclusive, que às vezes esses espíritos se orientam com Santo Agostinho, né? E não é à toa que ele fez parte da falange do Espírito de Verdade. Para quem estuda a obra kardeciana, logo na primeira mensagem do Espírito de Verdade, e vários assinam, que são os prelogômenos, né? Nome difícil de a gente pronunciar, aparece lá São Luís, Sócrates, Platão, Swedenborg, Espírito de Verdade e Santo Agostinho, e mais alguns outros. Não deve ser pouco pertencer a uma falange dessas, né? Que veio trazer o Consolador prometido. E nós conhecemos o Santo Agostinho, nós espíritas, principalmente pela presença dele nos livros de Kardec. São 36 mensagens registradas por Kardec no Pentateuco e na Revista Espírita. Algumas delas em parceria. Está lá São Luís em algumas delas, e a introdução do Livro dos Espíritos tem vários. Mas, de qualquer forma, ele é um dos que assinam. Então, são 36. Mas nós sabemos que Kardec teve nas suas mãos inúmeras, centenas, talvez milhares de mensagens, e que provavelmente Agostinho escreveu muito mais disso. Tanto que Kardec, ele fala assim, que ninguém pode desmerecer, não são com essas palavras, mas ninguém pode desmerecer a obra de Santo Agostinho só porque ele mudou algumas opiniões que ele tinha quando ele esteve aqui no século IV, no quarto século, e agora da maneira como ele pensa. A obra dele é monumental e ele é um apóstolo do cristianismo. Termina a frase com apóstolo do cristianismo. E que ninguém pode desmerecer a contribuição que ele deu para o cristianismo, né? E o Erasto, que foi um discípulo de Paulo, ele também tem uma menção que está registrada por Kardec, em que diz que ele pertence à falange dos padres da igreja. Então, ele tem uma falange que participou do processo de trazer a codificação, trazer a doutrina no século XIX, e que esses padres da igreja, ele é um deles dessa falange. E também fala que ele foi um incansável divulgador da doutrina, e que ele praticamente ele se manifestou através da mediunidade em quase todos os lugares. Tanto que uma das mensagens que está registrada no Pentateuco é dele num centro espírita, num centro de estudos em Constantina, que fica na Argélia. E a Argélia é o país onde ele nasceu. Então, acho até que, como forma de gratidão pelo solo pátrio que o acolheu naquela reencarnação, ele fez questão também de se manifestar em Constantina. Constantina não é a cidade que ele nasceu, mas se encontra muito próximo. Na época que ele nasceu, chamava-se Numídia a região, e ela era dividida em Numídia superior e Numídia inferior.
inferior não ficava embaixo, ficava em cima, diferentemente do que a gente poderia imaginar. E ele nasceu numa cidadezinha pequena chamada Tagaste. Tagaste devia ter talvez 1.000 habitantes, 2.000 habitantes na época. Né? Você imagina a Argélia hoje, ainda um país em desenvolvimento, como é que deveria ser a Numídia no século IV. E ele faz uma revolução dentro do cristianismo que a maioria das pessoas desconhece, assim como eu desconhecia, em muitas áreas. A área da teologia, a área da filosofia, a área do pensamento, da caridade também. Nós conhecemos ele pelo que ele realizou em termos de sistematização da doutrina cristã, da influência que ele teve com Lutero, na Reforma, na Contra-Reforma, até em filósofos, mas nós não conhecemos esse outro lado, que é o lado da caridade que ele realizava. Né? E ele falou muito sobre isso durante as suas mensagens dentro do Espiritismo. Né? Foi realmente uma mudança de pensamento? Eu diria que 95% do que ele pensava, em termos de conceitos, não mudou. 90%, vai. 10% ele teve que fazer ajustes, porque na época em que ele veio para cá, existia uma ciência que era muito subdesenvolvida, não tinha elementos que pudessem auxiliá-lo a compreender coisas que só na época de Kardec era possível, né? Através do iluminismo, através da própria Revolução Industrial que já tinha começado, né? Que já tinha preparado o homem em termos de conhecimento para poder absorver o Consolador. Mas o que ele fez no século IV e V foi tão importante que, na realidade, constituiu a base do cristianismo dali para frente. Né? Vamos fazer o porquê disso. Mas antes disso, eu queria só comentar alguns itens que mostram que ele não era assim tão ignorante a respeito de alguns princípios da doutrina, mesmo naquela época. Ele escreveu, na realidade, 232 livros, que são compilados em 93 obras. Isso entre 354 e 430. Escreveu 232 livros. Um deles chama-se De Cura Mortais Gerenda, que significa Como Cuidar dos Mortos. É um livro, tem umas 200 páginas, da edição Paulus, e diz o seguinte, que se Deus achar conveniente, os espíritos se comunicam com os homens vivos. Porque a providência divina aproveita tudo para ajudar o homem, para auxiliá-lo ou mesmo para assustá-lo, para que ele acorde. Ele diz que se Deus, não é nesse livro, está em Confissões, se Deus permitir, sua mãe, a Santa Mônica de Hipona, viria conversar com ele todos os dias para continuar a auxiliá-lo no seu processo de crescimento evolutivo. Né? Então ele já, na realidade, acreditava na possibilidade da comunicação com os mortos. E tem um livro, que é A Cidade de Deus, que tem um trecho em que ele diz o seguinte, ele explica como o corpo espiritual, que na realidade ele tinha outro nome que ele chamava, o corpo espiritual passa por operações de modificação para que ele possa se comunicar com os homens. Então não era assim tão alheio, na realidade, a essa possibilidade da comunicação. Tem livros onde ele fala sobre o corpo espiritual e explica as propriedades do corpo espiritual. Ele fala sobre a lei da causa e efeito, numa época em que isso não existia, a noção. Ele diz, não existe ninguém na Terra que esteja sofrendo que não tenha merecido por isso. Então, essa modificação de pensamento, na realidade, não é tão contundente como nós encaramos em Santo Agostinho. Né? Mas ele teve que, na realidade, se basear em coisas da época para criar toda uma teologia e toda uma filosofia que fosse condizente com o pensamento e alinhado com os interesses, inclusive, que existiam na época. Mas ele se questionava muitas coisas.
Ele, como estudioso de Platão e do neoplatonismo, ele já tinha sido exposto a essas teorias, porque nós sabemos que Sócrates e Platão são precursores do cristianismo e do espiritismo. Tem uma introdução inteira, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, que mostra o alinhamento, acho que são 36 pontos, o alinhamento do pensamento de Sócrates e Platão com a doutrina espírita. Né? Então ele já conhecia isso. Por quê? Porque naquela época, toda a cultura ocidental, ela se baseava na filosofia platônica, de Platão e dos neoplatônicos, que, aliás, não tem muita diferença. A única coisa que o neoplatonismo fez foi colocar Deus na equação, que Platão não tinha considerado. Né? Então, Plotino, simplesmente, ele fala em Deus, mas mantém boa parte de toda a filosofia. E o Ocidente, todo o pensamento do Ocidente seguia Platão. E isso era um dos graves problemas para os cristãos, porque os cristãos eles estavam já com uma carga de dogmas, uma carga de crenças que não se justificavam com a razão, mas se justificavam pela fé, que batia de choque, entrava em confronto direto com o pensamento de quem seguia Platão. Por quê? Uma frase que nós aprendemos com Kardec, mas está lá atrás. Tudo tem que passar pelo escrutínio da razão. Já ouviram isso? Então, os pagãos e os romanos, eles não aceitavam nada que não pudesse ser explicado pela razão. Você imagina, no século IV, já se falava em Santíssima Trindade, já se falava em pecado capital, de berço, a necessidade do batismo. Já existiam teorias que diziam que só Deus salva a gente, que nós já estamos predestinados à salvação. Se nós estamos na lista dos que vão se salvar, nos salvamos, caso contrário, não nos salvamos. Né? Não se conseguia compreender a figura alegórica da Bíblia, tudo aquilo que estava escrito na Bíblia. Por isso que a grande dificuldade do cristianismo em ele se estabelecer em todo o território ocidental, entre os pagãos e entre os romanos, era essa, porque entrava de choque direto que a fé pela fé. Né? Tanto que um dos debates que ocorre até hoje, filosóficos, é a história da razão e a fé. Né? Nós, graças a Deus espíritas, nós já tivemos todas as respostas que precisamos. Mas para quem não foi banhado pela doutrina espírita, para quem não tem conhecimentos espiritualistas sobre a lei da reencarnação, sobre a lei da causa e efeito, sobre a imortalidade da alma e a comunicação com os mortos, eles continuam se debatendo até hoje, porque nós não conseguimos aceitar fé por fé. Nós temos que ter, na realidade, um raciocínio, que, aliás, é um dos grandes motivadores hoje para as mudanças que estão acontecendo dentro da religiosidade. Nós chegamos a um ponto de conhecimento científico que não conseguimos mais compreender muitas coisas e muitas igrejas estão vendo que estão sendo abandonadas pelos seus fiéis. Que, aliás, foi o motivo pela qual, na realidade, eu me afastei da Igreja Católica, porque eu não conseguia entender. A minha visão sempre foi muito cartesiana, sempre técnica, e eu não conseguia entender os dogmas. Né? Mesmo a compreensão do porquê temos diferenças entre pessoas que já nascem sofrendo e outras que estão em berço esplêndido. Onde é que estaria Deus, que é perfeito, que é sábio, que é tão amoroso, criando diferenças entre os seus filhos? Né? Essas coisas já estavam sendo discutidas desde a época dos gregos. Desde a época dos gregos. E principalmente à medida que a cultura do cristianismo tentava penetrar em todo o Ocidente, mais e mais se discutia isso. E os cristãos não conseguiam dar resposta para isso. E, consequentemente, tinham dificuldade de entrar, né? de penetrar o mundo pagão. Principalmente o mundo pensante pagão. E ser aceito pelos cristãos. Né? O grande trabalho de Santo Agostinho foi aí. O grande trabalho dele foi aí. Porém, nós temos que fazer uma contextualização histórica, porque as coisas crescem
de acordo com um plano divino, né? Um plano de Jesus. Roma tinha, na realidade, sido escolhida para fazer a unificação dos povos, né? Ela veio com essa grande missão, mas ela se perdeu. Ela se perdeu porque tomou gosto pelo poder, tomou gosto pela riqueza, autoridade. No começo, na época do Império Romano, no começo, as coisas foram mal e porcamente, mas foram crescendo. Chegamos na época de Trajano, no ano de 114, mais ou menos 114, que era o máximo da extensão do território romano. Pegava a Ásia Menor, pegava praticamente toda a Europa, até chegar à União Soviética, que na época não existia, era a Germânia, que se chamava, a Gália, a Britânia e todo o norte da África. E depois subia pela Arábia, Egito, Arábia, Judéia e assim por diante, né? Depois subia até o Mar Negro. Então esse era o grande Império Romano. Roma tinha colocado a sua educação praticamente em todos esses territórios, seu estilo de educar, que era o grego-romano. Tinha colocado nos seus domínios os mesmos direitos, tanto que Paulo de Tarso era romano, né? Tanto que ele conseguiu tentar cristianizar Nero usando do seu direito. Ele foi preso e falou, não, quem vai julgar é Nero. Eu não aceito o julgamento aqui na Judéia. Não é um fariseu, nem é alguém que está comandando aqui. Eu quero ser julgado por Nero. E era uma prerrogativa que ele tinha como cidadão romano. Cidadão romano, todos eles eram cidadãos romanos. Santo Agostinho também era. Por isso que ele é confundido, se acha que ele é italiano. Na realidade, ele nasceu na África, né? Então, eles tinham unido a toda a parte ocidental, tinham feito um verdadeiro mercado comum europeu, certo? Hoje nós estamos na contramão, tentando dissolver isso. Na verdade, é o contrário que a humanidade tem que fazer, é se unificar. E tinha colocado toda a educação com o mesmo estilo, grego-romano. E a filosofia era a filosofia grega, né? Adaptada pelos neoplatônicos, quando eles trouxeram a figura de Deus dentro de toda a filosofia. Você imagina culturalmente em que estágio tinha atingido a civilização naquela época, né? Mas os cristãos não conseguiam penetrar no pensamento por não ter uma filosofia que pudesse estar à altura do pensamento da época. Só que depois desse primeiro século, Roma começou a se desfacelar. Começou o processo de ruína de todo o Ocidente, todo o Império Ocidental. Por três fatores que vocês não vão identificar. Vocês não vão conhecer, não vão ver em nenhum outro lugar do mundo acontecendo isso. Roma, antes de mais nada, Jesus já tinha tomado a decisão que Roma não servia mais para essa missão, porque ela tinha se perdido. Então era uma questão de tempo que Roma ia deixar de ser realmente um império. Tanto que os espíritos que encarnaram vieram medíocres, sem a capacidade de um Júlio César, sem a capacidade de um Trajano, de um Marco Aurélio. Nós estamos vendo o quê? Nero, Calígula, Diocleciano, né? Tudo pessoas que não tinham nem equilíbrio psicológico, mental, para poder cuidar de um império. Mas três elementos foram que desgraçaram Roma. Primeiro, a corrupção. A segunda, a luxúria, a libertinagem. E a terceira, um trabalho massivo de destruição da célula máter da sociedade. Qual é a célula máter da sociedade? Família. Corrupção, luxúria, libertinagem e a tentativa de destruição. Graças a Deus isso não acontece aqui, né? Graças a Deus não acontece aqui, né? Isso foi que começou a minar as bases. Por exemplo, com relação à família. O homem podia ser o homem, falar grosso, ir para a guerra, coisa e tal, mas toda a família era baseada na matrona. Ela era respeitada, ela é que educava os filhos, cuidava dos filhos e mantinha a família. O homem podia dar seus pulinhos, fazer o que quiser, mas na hora quem mandava mesmo era a matrona. O homem
ele era incorruptível em relação à sua ética e sua moral. Até um pouco antes disso. A gente pode falar o que quiser na época de Júlio César, podemos dizer o que quiser, orgulho, mas eram princípios, eles seguiam princípios. Eles não se deixavam levar pela corrupção, né? Isso já tinha mudado. Então, nós temos um Império Romano que está num processo de desfacelamento. Nós encontramos os bárbaros que invadem a Itália invadem todo o Ocidente por todos os lados. Nós tínhamos os gotos, os visigotos, os alanos, os astrogotos, os hunos e que mais? E mais alguns outros aí, né? Os germânicos, alguém falou dos germânicos, né? Acho que eram os rúgios na época, né? Os gauleses não ainda. Os gauleses, o Júlio César já tinha dado um jeito neles. Mas tinha dado um jeito neles, só que a Gália existiu e continuou existindo durante o tempo todo, até que os bárbaros pegaram toda aquela região e criaram o reinado franco, onde é que fica, que depois se tornaria a França, né? Parte se tornaria a França. Então, o reinado franco. Então, o que nós vimos? Nós vimos que, na verdade, os bárbaros ficavam fustigando os romanos. Os romanos já não tinham a mesma capacitação em termos de recurso, né, recurso humano, à altura para se defender, e eram fustigados, né? E, com relação aos cristãos, nós lembramos que, logo depois que Jesus desencarnou, nós tivemos, no primeiro século, uma era apostólica, em que toda a Boa Nova foi baseada nos apóstolos que tinham permanecido, até João, quando João desencarna, é o último apóstolo, né? Apesar que nós temos alguns apóstolos que não foram apóstolos diretos, mas pelo serviço que prestaram para o cristianismo, como foi o caso de Paulo, eles são considerados apóstolos, né? Então, com João, nós temos toda a Boa Nova sendo disseminada na base da moral, né? Por exemplo, Paulo, ele vai para os gentios e ele tenta converter os não-judeus à Boa Nova. E Pedro, Simão Pedro, que infelizmente ele é muito injustiçado com relação ao papel que ele teve dentro do cristianismo, ele é muito injustiçado. Existiram dois pilares para que o cristianismo pudesse superar o primeiro século. Foi Pedro e Paulo. Pedro, com relação aos judeus, porque ele sabia navegar muito bem entre os fariseus, ele conseguiu converter judeus e manter o movimento e prosseguir a divulgação. E Paulo, que tinha uma coragem incrível, né, ao ponto dele querer falar com Nero. Você imagina Paulo falando com Nero, né? Nero ficou tão estarrecido com Paulo que ele não teve nem coragem de mandar matá-lo naquela hora. Porém, quando ele sai, ele chama, todo crápula, faz tudo pelas costas, né? Ele chama um soldado dele e fala assim, olha, dê um jeito para eliminá-lo. Passa algum tempo para abafar, depois elimina. E foi aí que depois ele foi decapitado no ano de 54, né? Às vésperas da inauguração, novamente, do Coliseu, das grandes arenas, que ele tinha queimado, né? Nero tinha queimado. Então, nós estamos vendo um império que está se desfalecendo, que está se arrebentando. E a perseguição nos cristãos, porque os cristãos eles eram perigosos para a aristocracia, no sentido que ele falava de igualdade. Então, na igualdade significa não tem escravo, não tem senhor. Você imagina uma aristocracia baseada na escravidão, se ia aceitar o que a Boa Nova nos falava, né? Amar ao próximo, tudo é igual e assim por diante. E nós tivemos essas grandes perseguições até o ano 303, 305, com Diocleciano, que era uma barbárie. Tudo, segundo Emmanuel, tudo que vocês possam imaginar em tortura aconteceu naqueles 2 anos. E, ao mesmo tempo, o império caindo. Bom, intervenção divina. Nasce Constantino. Constantino é filho de Constâncio Cloro, um imperador que veio depois de Diocleciano.
Jovenzinho, ele pega a lepra. E a medicina não consegue curá-lo. Na hora que dá o desespero, a gente procura qualquer coisa, não é verdade? Eu vejo isso lá no Sheila, que faz cirurgias, curas e cirurgias. A gente vê até pastor. Até pastor, né? Tenho nada contra isso, hein? Pelo amor de Deus. Não tenho nada. Nós recebemos todo mundo muito bem. Mas que tem e que pede para não falar que é pastor, eles pedem. Tem e pede. Porque na hora que bate a água, você vai atrás, não é verdade? Não é verdade? E é bom, não tem nenhum problema quanto a isso. Então bateu a água no cara. Lepra, jovem, 16, 17 anos. Diz a lenda, mas os historiadores acham que é verdade, pelo que foi registrado pelos historiadores daquela época, né? Ele vai numa comunidade cristã onde são realizadas curas. E ele é curado da lepra. Ele não se converte, ele continua pagão. Ele não se converte. Mas ele ficou impressionado com o que viu. Né? Falou, puxa, a medicina nossa não foi capaz de ajudar. E dentro de uma comunidade cristã, desses pobres coitados, esfarrapados, eu consigo a cura. Aí morre Constâncio. Está na hora dele assumir. Mas há um pretendente. O pretendente é Maxênio. E o Maxênio, ele tinha um exército extremamente forte. Era mosquinha contra o elefante. E o Maxênio declara guerra a Constantino. Eles estão às margens do rio Tibre. Constantino viu que a coisa ia pegar. Falou, não vou sair vivo daqui. Ele lembrou do Deus dos cristãos. E na noite, antes da batalha, que antecedia a batalha, ele faz uma oração. E pede a Deus dos cristãos, ele é pagão, mas ele pede a Deus dos cristãos a vitória. De manhã, Saulo levantado, ele e alguns correligionários, essa palavra é sempre difícil para mim, né? Eles veem um fenômeno que eles dizem místico, né? No sol aparece uma cruz e as palavras embaixo, com este sinal tu vencerás. Você imagina o ânimo que deu naquele homem e nos soldados. Eles vão lá e pegam e vão para a batalha. Quem viu Faroeste era John Wayne mais 5 pistoleiros e do outro lado 3.000 índios. Né? Quem ganha? Sempre John Wayne, certo? Sempre John Wayne. Por ironia do destino, agora eu me delatei, hein? Me entreguei. Por ironia do destino, eu não acredito em destino, não acredito em coincidência, nada, né? Mas, coincidentemente, Maxênio, ele não me cai no rio e morre afogado antes da batalha, quando eles estão atravessando o rio. Acéfalo, o exército, foi um massacre. Constantino, ele sai vitorioso e assume o império. Né? Oficialmente em 312, embora ele já tivesse sido elevado a imperador no ano 307. Foram, 5 anos de peleja para ele confirmar o reinado dele, né? A posição dele. Aí ele se torna grato ao Deus cristão. E fala assim, de hoje em diante não tem mais perseguição nenhuma a nenhum cristão. Ele solta um édito, que é o Édito de Milão. Primeiro tem um édito de Galério 311 que fala o cristianismo é religião. E no ano 313, no Édito de Milão, ele fala eles têm todo o direito de ter seu culto em Roma e em qualquer território romano. E proíbe ao Império Oriental, o Império Romano Oriental, de perseguir. Tanto que cessa a perseguição no ano 313. Aí os cristãos passam a ter o direito de culto. E devolve todos os bens confiscados aos cristãos. Foi aí que os cristãos começaram a penetrar realmente em níveis da aristocracia, em níveis da liderança de todo o Império Romano, e se tornarem aceitos. Aceitos entre aspas, né? Porque, na verdade, o Constantino ele obrigava os aristocratas a aceitarem os cristãos, e obrigava também aos agricultores. Os agricultores não gostavam dessa história da igualdade, né? Mas eles tinham que fazer a vontade de Constantino, porque era espada, né? Passava a espada, e eles começaram a aceitar esse processo. E também adotou uma outra estratégia.
Falou, os cristãos são muito perigosos, porém. Eu vou fazer isso não por agradecimento realmente. Eu vou fazer isso porque eu não estou conseguindo vencer esses inimigos. Ninguém consegue vencer esses inimigos. Os cristãos, você mata um na arena, aparece 10. Você mata 10, aparece 100. Parece coelho. Parece coelho. E estava dentro de Roma o movimento. Então não era só no quintal, em todo o império. Estava dentro de Roma essa história dos cristãos. E aí tem aquele ditado popular, diz que você não consegue vencer o inimigo, o que você faz? Junte-se a ele. Só que Constantino era mais esperto do que a gente. Além de se ajuntar, ele pensou, eu vou absorvê-los. Eu vou me ajuntar e absorvê-los. Eu vou controlar. E ele passa por cima dos papas, que já existiam. Inclusive ele acaba chamando por concílios, que só papa chamava por bispos para fazer concílio. E ele chama um concílio de Nicéia, o grande e famoso concílio de Nicéia, e com 2 objetivos. Primeiro, para assumir a liderança. Em segundo, porque ele quer unificar o movimento cristão, porque ele percebe que o movimento cristão tem muitas rupturas. Tem muitos grupos de hereges. Hereges são pessoas que não pensam da mesma forma, têm conceitos diferentes, e tinham cismas. É um pouco diferente do que acontece hoje, mas naquela época tinham 30 seitas cristãs. Hoje tem um pouco mais, deve ter umas 400 seitas, né? Alguma coisa assim. Né? Todos são cristãos, mas tem movimento para tudo que é lado. Fala, não, eu preciso fortalecer e eu controlo tudo isso. Ele faz em 325 o Concílio de Nicéia exatamente com o objetivo de acabar com os movimentos heréticos e fazer com que todo mundo lesse pela mesma cartilha. E são quando começam toda essa massa de dogma a se tornarem parte da teologia cristã. Porque eles interessavam por poder temporal. O batismo, ou seja, o pecado capital, ou você passar pelos padres para você conseguir a absolvição, caso contrário, você não chega ao céu. Tudo dependia sempre do quê? Do homem, e esse homem era o cara que queria mandar, né? A autoridade. Então, a Eucaristia, a história da doutrina da salvação, tudo isso, na realidade, foram dogmas necessários para que o clero, na época, mantivesse o controle em cima das pessoas pelo medo, coisa que deixou de acontecer já faz algum tempo, né? Algum tempo. Né? E foi nessa época que começou todo esse processo de desvirtuamento, mas aí de maneira maciça, né? Massificada da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a época que nasce Santo Agostinho. Agora, como fazer que meu povo aceite? Eu sou Constantino e depois Teodósio. Como fazer que o povo aceite todos esses dogmas se não tiver por detrás uma filosofia? Porque a cultura era baseada na filosofia. Né? E aí entra a figura de Santo Agostinho. Ele foi o maior filósofo cristão da humanidade. Foi por isso que ele escreveu 232 livros. Só a obra Cidade de Deus, para quem já teve a oportunidade de ver, são dois livros de 400 páginas, editada por Vozes, acho que é Vozes, né? Às vezes o Paulo que edita, outras vezes são outras editoras, em que tem toda essa base filosófica, em que ele tenta explicar a fé pela razão. E o grande objetivo de Santo Agostinho era fazer isso mesmo, explicar a fé pela razão. Mas ele chega à conclusão que ele não consegue, mas ele tentou. Para explicar a Santíssima Trindade, ele escreveu um livro de 700 páginas. Para explicar o Evangelho segundo São João, o Evangelho de João é um dos menores, né? É um dos mais pequenos, né? Em termos mais pequenos, né? Você não viu isso, tá, Luiz Mar, por favor. Um dos menores. Ele escreveu um livro que eu tenho em italiano com 1.400 páginas, só para explicar o Evangelho. Então ele entrou num processo de tentar explicar pela razão, usando exatamente os elementos do platonismo para justificar a fé. Ele fala, entender para crer, crer para compreender.
Ele não consegue chegar ao estágio de explicar tudo, mas ele tenta dar uma explicação racional para tudo, né? Até aí, o que tem de importante? O grande ponto que tem de importância é que isso influenciou toda a filosofia dali para frente. Vocês conhecem René Descartes? Aquela famosa frase, penso, logo existo? Está em Santo Agostinho. É só ler os livros dele, está escrita essa frase lá. E Santo Agostinho veio 1000 anos antes, né? Ele fala, duvido, logo existo. E tem outras expressões que ele faz a mesma coisa. Se tu duvidas, é porque tu existes. Que é toda a base da filosofia começa pela prova da tua existência. Se você existe, você é uma verdade. Porque o grande objetivo da filosofia é mostrar que isso é uma verdade. Então você precisa mostrar inicialmente que você existe, que isso é uma verdade inconteste, né? E está lá em Santo Agostinho. Pensadores como René Descartes foram influenciados por Santo Agostinho. Filosofia do direito. Tem advogado aqui? A história da filosofia do direito. Um dos estudos que vocês fazem é por que a pessoa comete um crime. E um dos capítulos estudados é Santo Agostinho, e mais especificamente Confissões, que ele fala o seguinte, quando eu era jovem, eu gostava de roubar peras de um vizinho meu. Não porque elas fossem boas, porque as minhas eram melhores, mas pelo simples prazer de roubá-las, e depois jogava fora. E o direito estuda a razão por que nós cometemos crimes, e estuda Santo Agostinho, entre outros, né? Santo Agostinho é uma das figuras. Então ele influenciou toda a teologia cristã, depois a Igreja Ortodoxa, que se separou dos católicos no ano de 1053, 1054, influenciou toda a reforma, Lutero, porque Lutero era um estudioso e levou a filosofia e a teologia de Santo Agostinho, né, na igreja que ele fundou, e até os dias de hoje. Mas o importante nem é isso, o fato de ele ser o maior filósofo cristão, ou o cara que sistematizou toda a teologia cristã. O mais importante é que ele viveu aquela época em que Roma praticamente acabou o império dela, né? 410, Alarico entra em Roma e saqueia. E quem salva os cristãos em Roma é Santo Agostinho. Isso não consta das biografias, consta do que o Jesus Gonçalves comentou, né, falou, inclusive para o Chico, a respeito da vida dele como Alarico, quando ele comenta que Santo Agostinho vai até ele pedir que não sacrifique os jovens, os velhos, as crianças, os velhos e os religiosos. E Alarico fica tão impressionado que ele não entra nos templos e não saqueia os templos. Então todo mundo que se refugiou nos templos romanos no ano de 410 saiu ileso do saque romano. No ano de 455, nós temos mais um que entra em Roma e saqueia, né, que é Genserico. E no ano de 476, nós temos Odoacro, que depõe o último imperador romano do mundo ocidental, que, por ironia do destino, também chamava-se Rômulo. Começou com Rômulo e terminou com Rômulo. A partir daí, não existe mais Império Romano. A cultura praticamente foi esquecida. Reinos bárbaros em todos os lugares. Eles dividiram todo o Ocidente em vários reinos. Então tinha os godos, visigodos, os alanos, tudo que vocês possam imaginar, com as suas respectivas religiões. E todos eles, um degladiando o outro. A cultura foi abafada. A única coisa que realmente sobrou foi tudo que Santo Agostinho deixou, que fez a ponte com a escolástica, a volta da civilização, quando vem a escolástica com Carlos Magno. Carlos Magno começa a revigorar a existência nas cidades e monta as escolas. Ele fez a ponte cultural. Eu vou fazer uma única observação para terminar. Nós não estaríamos sentados aqui como espíritas se não tivesse tido essa ponte. Por quê? Como o pensamento não se perdeu, houve a possibilidade do desenvolvimento intelectual, do iluminismo na França, de todos os filósofos, para que Kardec tivesse as condições de receber a doutrina que necessitava do intelecto,
Foi por isso que a doutrina veio na França e não no Brasil. Porque se o coração do mundo é aqui, a doutrina devia ter vindo aqui. Mas o Brasil não tinha condições intelectuais para receber, absorver e codificar a doutrina. Decodificar e codificar. Se ele não tivesse, através de toda a literatura que ele criou, todo o pensamento não tivesse se mantido, porque praticamente nada foi perdido de Santo Agostinho, nós não teríamos condições no século XIX de ter o Espiritismo. Teríamos colocado mais uma pedra no sapato de Jesus para que o Espiritismo viesse. Viria, porque o homem não falha, ele não falha, mas levaria tempo. Então, talvez aqui nós tivéssemos um encontro de godos. Obrigado.